Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No capítulo de hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 24, de Mateus, a qual é um capítulo que é uma profecia, vamos dizer assim, a qual o Senhor ele vai estar falando, um pouco sobre as situações que o povo judeu poderia estar passando, Ele vai estar iniciando esse capítulo falando sobre a destruição do templo, o que provavelmente aconteceu, em 70 depois de Cristo, ou seja, mais para o povo judeu, e assim ele também vai estar falando sobre a sua vinda, que aí já se encaixa, vamos dizer assim, melhor nos nossos dias de hoje, digamos assim, mas o capítulo em si, creio que é um capítulo ao qual a gente, independente, do sentido, a gente consegue estar tirando, vamos dizer assim, aprendizado, sabe, reflexões para o nosso dia, e tendo esse tema, a volta do Senhor, tendo esse tema como a vinda do Senhor e da forma que a gente, a cada dia tem que se preparar, vamos dizer assim. No capítulo 23, a gente viu bastante, o Senhor ali falando, contra os fariseus, falando sobre as atitudes a qual os fariseus eles estavam tendo, não somente os fariseus, mas os escribas, aquele grupo, muitos grupos judeus, digamos assim, e agora a gente vai estar vendo o Senhor meio que alertando, vamos dizer assim, deixando um aviso, sabe, para o seu povo, sabe, para o povo do Senhor, para que eles pudessem ficar em alerta, digamos assim, ficar vigiando, digamos assim. Vamos estar orando, e já em seguida a gente vai começar a falar, sobre esse capítulo. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos, Pai, pela oportunidade, Pai, de mais uma vez a gente poder ouvir a palavra do Senhor, para a gente poder, Pai, a cada dia aprender da palavra do Senhor, Venho lhe pedir que o Senhor possa estar nos dando, Pai, entendimento, nos dando sabedoria, nos dando direcionamento, Pai, daquilo tudo que realmente provém de Ti, Pai. Peço que em nome de Jesus, Pai, a presença do Senhor possa ser notória, que venha falar tudo aquilo que realmente provém do Senhor, tudo aquilo que realmente provém do Espírito Santo do Senhor, Pai. E assim como cada um, Pai, venha também estar aprendendo, sabe, Pai, junto com meus irmãos, aquilo que realmente provém de Ti. E que venham ser coisas que a gente consiga estar cada dia aplicando, Pai, no nosso dia a dia e em nossa vida. Que venham ser palavras que a cada dia venham somar em nossa vida. E eu peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, a semana de cada um e a família de cada um também, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Bom, Mateus 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, que já no início, a gente vê que os discípulos eles admiraram, vamos dizer assim, o templo. Algo que não é errado, Achar, é como se a gente estivesse passando por uma rua, achasse uma casa bonita, achasse um prédio bonito, achasse uma avenida bonita, uma construção, vamos dizer assim, humana, bonita. Só que ali o Senhor lhe dá um alerta, para aquele povo, que aquilo iria ser destruído, o que provavelmente aconteceu, como foi falado no início, em 70 depois de Cristo, onde houve ali uma invasão romana, se não me engano, e ali o templo ele foi destruído, E o que acredito que a gente dá para aprender, já de início com isso, é que ainda assim, que por mais que possa ter, sabe, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sabe, sete maravilhas do mundo aqui nessa terra, ainda assim são coisas passageiras, sabe, por mais que muitas das vezes a gente pode admirar as coisas dessa terra, construções humanas, coisas feitas pelo homem, admirar aqui nessa terra, acredito que o Senhor nos mostra que ainda assim ela será passageira,
Porque a gente sabe que a nossa vida aqui em si ela é passageira, independente para onde a gente for, a vida em si ela é passageira, né? Então eu creio que já é um início, vamos dizer assim, né, que se encaixa no nossos dias de hoje, né, o fato da gente não se apegar, vamos dizer assim, às coisas humanas aqui dessa terra, mas sim se apegar verdadeiramente a Deus, né, as coisas que realmente provêm do Senhor, né? E claro, não é o pecado, sabe? A gente admirar, vamos dizer assim, a gente achar bonito, né? Essa construção, vamos dizer assim. Mas que a gente venha saber que ainda assim, por mais que bonita ela possa ser nessa terra, por mais, sabe, que ela possa ter um título importante aqui nessa terra, ainda assim ela é passageira. Sabe, as coisas aqui dessa terra, elas em si são passageiras. Creio eu que nesse início é o que dá pra gente, né, tá iniciando esse capítulo, né, vamos dizer assim, é um aprendizado que dá pra gente tá refletindo, né, com esses dois versículos, né, de início. No verso 3 já está dizendo assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vida, da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, aqui a gente vê, né, os discípulos, né, eles fazendo, né, no caso, uma pergunta ao Senhor, né, de quando que aquilo iria acontecer, qual seria o sinal, né, da sua vinda e do fim dos tempos. Né, creio eu que aqui já pega um resumão, vamos dizer assim, de tudo, né. Tanto, creio eu que pode se encaixar assim para o povo judeu, mas acho que muito mais para a gente, ainda mais depois de tudo que a gente já passou, né, na história, vamos dizer assim, da humanidade até aqui. Né, a gente vê que antes da vinda do Senhor, a gente vê que muitas coisas acontecem, sabe? Muitas coisas ruins, vamos dizer assim, né? Ao nosso olho, a nossos olhos humanos, é algo ruim, é algo chato de se acontecer. Né? A gente aqui, o Senhor ele vai estar falando, né, sobre rumores de guerras, né, e guerras acontecendo, sabe, nação contra nação. É algo que infelizmente a gente já viu. É algo que ainda nos nossos dias de hoje ainda acontece em alguns casos, né? Mas eu creio que, tirando um exemplo, vamos dizer assim, de uma guerra que marcou, né? Guerras que marcaram, creio eu que tanto a primeira quanto a segunda foi a que marcou a humanidade, né? E é uma das quais teve, infelizmente, muita morte, sabe? Muitas vidas se perderam em meio a ela. Só que a gente vê que mesmo com isso, né, o Senhor ainda ele diz que ainda não é o fim, é um princípio, vamos dizer assim, sabe? E ele vê que ainda assim outras coisas vão acontecer, sabe? Os seus, né, vamos dizer assim, eles vão ser entregues, vão ser maltratados, né, vão morrer, né, que tanto que ele vai dizer no versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Ou seja, a gente vê o Senhor ele permitindo, sabe, tanta coisa, vamos dizer assim.
Só que a gente ainda tem que lembrar, vamos se dizer assim, que ainda assim que possam ser coisas ruins, ainda assim é a palavra do Senhor, né? E ela tem que se cumprir, sabe? No meio dessas coisas ruins, vamos se dizer assim, infelizmente muitos podem acabar, né? Vamos se dizer assim, criando uma apostasia, sabe? Tendo uma incredulidade, sabe? Tendo uma reação negativa em meio a tudo isso. Só que ainda assim a gente vê o Senhor, Ele incentivando para que a gente venha ficar firme, sabe? Que ao mesmo tempo que muitos podem ficar incrédulos, sabe? Que muitos podem ficar, sabe, mexido com tudo isso, para que ainda assim a gente venha continuar firme, sabe? Acreditando, né? Confiando e sabendo que isso é cumprir a sua palavra. A palavra está se cumprindo, né? A gente vê que antes mesmo da gente estar vivo, né? Muitos antes mesmo de estar vivo, principalmente eu, né? Vamos se dizer assim, sou mais jovem, né? Tipo assim, antes mesmo de tudo isso, sabe, guerra já acontecia. Infelizmente, o amor de muitos, né? Vamos se dizer assim, ele realmente tem diminuído, sabe? Mas isso por conta da multiplicação da própria maldade, sabe? Então a gente vê o quão é necessário a gente, sabe, tá firme no caminho do Senhor, a gente realmente, né, tá firme naquilo a qual o Senhor ele nos direcionou, naquilo a qual o Senhor ele nos deu, sabe, esse caminho a trilhar, né, a qual o Senhor ele nos deu, né? E é um caminho a qual a gente vai ver de tudo. No nosso próprio meio, né, vamos se dizer assim, como a própria palavra vai estar dizendo, né, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, sabe? Então a gente vê o quão isso é sério, né? O quão o passar dos dias, sabe? Por mais que muitas das vezes a gente possa olhar e pensar assim, nossa, tá demorando, sabe? Nossa, o Senhor ele não tá voltando. Por mais que muitas das vezes a gente possa olhar dessa forma, né? A gente vê que o passar dos dias, a gente vê que fica difícil, sabe? Fica complicado e a gente vê o quão a cada dia a palavra ela vai se cumprindo, porque infelizmente tem disso, sabe? Tem dessas coisas, falsos profetas, sabe? E quando ele vai dizer que vai enganar muitos, né? Daqui a pouco ele vai estar falando sobre isso também, né? Mais à frente, né? Mas quando diz que vai enganar muitos, a gente vê o quão é necessário a gente estar firme no sentido de realmente de ter essa ligação com o Senhor, de ter o contato com o Senhor, sabe? De estar sendo realmente um cristão, porque esses falsos profetas, sabe, essas coisas assim, elas não vão ser, eles não vão falar bobeira, sabe? Aquilo que realmente sair da boca deles vai parecer que é verdade, vai parecer que realmente, né, vamos se dizer assim, é aquilo que realmente está sendo falado, né? Mas eu creio que para aqueles a qual realmente vai estar ali ligado com o Senhor, a cada dia a gente vai poder ter esse discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? Então eu creio que é um ponto a qual a gente vê que nos mostra, né, o como a gente tem que tá firme com o Senhor, né? O como a gente tem que, sabe, ser vidas, ser pessoas a qual realmente vai ter ligação com o Senhor durante esse período nessa terra. A gente não sabe a volta do Senhor, daqui a pouco vai estar falando sobre isso. A gente não sabe a volta do Senhor, né? Ele pode voltar daqui a pouco, assim como ele pode voltar daqui a anos e anos à frente. Então, tipo assim, a gente não sabe. Mas a cada dia que que vai se passando os dias, a gente vê o quão é difícil e o quão é necessário a palavra do Senhor, o evangelho verdadeiro, ele ser proclamado, né? Porque vidas precisam escutar, né? Vidas precisam, né, pelo menos, né, vamos dizer assim, escutar que ainda assim existe uma oportunidade, que ainda assim existe um Deus, né, a qual a gente pode estar se apegando, vamos dizer assim. Então, eu creio que é um bloco a qual nos mostra, né, que
o evangelho ele precisa ser pregado e, além dele ser pregado, ele também precisa ser vivido, né? Precisa ter um verdadeiro evangelho, vamos se dizer assim, em nossa boca e também em nossa vida, né? Porque os dias eles são difíceis, sabe? Os dias eles são complicados, por mais que muitas das vezes a gente tem, né? Graças a Deus a gente tem alguns dias alegres e tudo mais, mas ainda assim, no sentido global, muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas das vezes muitas das vezes a gente pode estar em paz, assim, né? Digamos assim, né? Outros lugares pode estar em guerra, sabe? Vidas podem estar passando por diversas situações. Então, o mundo, ele está, sabe? Acontece de tudo, vamos dizer assim, de tudo. E, infelizmente, muitas coisas, né? Tá envolvido com a maldade, tá envolvido com essas coisas, né? Mas não é algo que a gente venha tá se preocupando, vamos dizer assim, no sentido assim, que a gente não venha desanimar, sabe? Em Lucas, né, em Lucas capítulo 21, no verso 28, vai estar dizendo assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Ou seja, creio que é um versículo que nos aconselha, nos ordena, vamos dizer assim, né? Nos avisa para que a gente venha ficar firme em meio a tudo isso. Porque são situações que muitas das vezes pode desanimar, sabe? Pode querer diminuir a nossa fé, sabe? Pode muitas das vezes estar mexendo com cada um de nós, porque além da gente ver as coisas acontecendo, vamos dizer assim, muitas coisas podem acontecer com nós também, conosco também, no caso. Né? Como o próprio versículo 9 vai estar falando, né, que serão entregues e serão maltratados e o matarão. Infelizmente, vamos dizer assim, a carne ela não quer passar por essas coisas, sabe? Só que são situações que ele não está passando à toa, sabe? São situações que não estão acontecendo à toa, ainda assim é por conta do nome do Senhor, né? Ainda assim é a palavra do Senhor. Então, ainda assim, que muitas das vezes a gente possa estar, infelizmente, vendo muita coisa, porque infelizmente vai ver, sabe, coisas ruins, né? Ou até mesmo passar coisas ruins, que a cada dia a gente venha, sabe, manter essa cabeça erguida, vamos dizer assim, sabe, se manter firme no Senhor, né? Ainda assim que possa afligir, né? Mas é lembrar daquele versículo, vamos dizer assim, né? Que se o Senhor ele venceu o mundo, a gente nele, a gente vai vencer também, né? Ele me fala que ainda que tenha aflições, mas ainda assim que possa ter bom ânimo, né? Então que a gente possa estar buscando ter essa firmeza no Senhor, né? E a cada dia assim vigiar, ficar atento, né? Naquilo que realmente provém dele, porque muitos podem dizer, eu sou Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, falar muitas coisas, mas por mais bela que essas coisas podem parecer, vamos dizer assim, ainda assim a gente precisa do contato da palavra do Senhor e realmente, sabe, buscar o discernimento para saber se é isso mesmo ou não. Se é sim ou não, vamos dizer assim, né? Se isso é verdade ou se isso é mentira, né? Então, por isso que a cada dia a gente tem que ter o contato com a Bíblia, a gente precisa ter o contato com a palavra do Senhor, né? Para cada dia a gente realmente entender aquilo que realmente provém dele, né? Porque se a gente não tiver o contato com o Senhor, sabe, não tiver nossas orações, a gente não vigiar, né? A gente não ter a nossa vida em si com o Senhor, vamos dizer assim, qualquer coisa que a pessoa pode falar, a gente pode acabar acreditando, né? E achar que aquilo realmente é verdade, só que muitas das vezes não é, né? Então que a cada dia, eu creio que é um capítulo é um bloco, né? Que nos mostra isso, que a cada dia a gente venha, né, estar firme, né? Firme com as coisas a qual a gente vem estar olhando, entendendo que sim, são passageiras, e firme, entendendo que vai sim passar por situações, vai sim escutar, infelizmente, correr risco de escutar notícias ruins, sabe, passar por situações ruins.
mas que ainda assim venhamos continuar firme, sabe? Que enquanto muitos vão estar esfriando esse amor, vamos se dizer assim, que a cada dia esse amor venha estar aceso, vamos se dizer assim, em nossas vidas, sabe? Que a gente como cristão, a gente verdadeiramente a gente possa ter o amor de Cristo em nossa vida, sabe? Daquilo que realmente provém do Senhor, né? Que a gente possa estar sendo esse sal, né? Vamos dizer assim, né? Nessa luz, nesse mundo, né? Que infelizmente sim, está cheio de maldade e que infelizmente corre risco de aumentar cada vez mais, né? Assim como vem aumentando. Versículo 15 ao 28 vai estar dizendo assim: Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Ou seja, é um versículo, né, qual creio que pode ter algum contexto com coisas que já aconteceram lá atrás, né, tanto que ele vai estar falando sobre o profeta Daniel, essas coisas assim, mas não é o que eu vou estar citando aqui, mas sim para a gente refletir, né, em uma situação de tribulação, né, vamos dizer assim, uma situação de dificuldade, uma situação de guerra, vamos dizer assim, né, vamos usar esse exemplo de uma guerra, né, muitas das vezes a gente, né, pegando lá do início, né, a gente pode muitas das vezes querer entrar, né, vamos dizer assim, para pegar alguma coisa, né, como diz no versículo 17, né, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa, né, muitas das vezes a gente pode querer estar pegando alguma coisa, sabe, querer estar tentando salvar alguma coisa, né, só sendo que muitas das vezes está sendo pedido, né, vamos dizer assim, né, naquele momento está sendo necessário salvar a sua própria vida, sabe, salvar a sua alma. Creio que é algo que a cada dia a gente tem que estar aprendendo a viver mais, né, porque a cada dia os nossos olhos a gente tem que, né, focar mais em Cristo. A gente sabe que a roupa, vamos dizer assim, o carro, a casa, não são algo que vai subir, mas sim a nossa vida, sabe? É a nossa alma em si, né? Então, é algo que eu acho que nos reflete isso, sabe? Para que a cada dia a gente, verdadeiramente, a gente venha olhar mais para nós, né? Para o nosso cuidado, né? Da nossa própria vida, da vida da nossa família, do que olhar para as coisas em si, do que focar nas coisas em si, né? São algo que as coisas materiais em si, né, Deus pode dar, amém, glória a Deus, né? Mas algo que literalmente vai viver essa eternidade, vamos dizer assim, é a vida, né? Não é nem a carne, vamos dizer assim, mas sim é o nosso interior, sabe? A nossa vida, né? E é algo que a cada dia a gente tem que estar sendo cuidado, né? E de uma certa forma, né, a gente está em guerra, vamos dizer assim, né? Olhando em um sentido espiritual, né? A gente está em guerra,
né? Contra o mundo, a gente está em guerra, sabe? Contra o próprio adversário. E estando em guerra, a cada dia a gente tem que estar cuidando daquilo que é essencial em nossa vida, sabe? Muitas das vezes na nossa vida, não é momento de estar olhando para as coisas materiais, mas sim olhando para a nossa, sabe, para a nossa vida com Deus, né? A cada dia, como se diz, né, lá no capítulo de Efésios, né, 6, a cada dia a gente se vestir da armadura, né? Ela está falando sobre o capacete da salvação, se eu não me engano, né? Vai estar falando da armadura em si do Senhor. A cada dia a gente precisa dessa armadura, sabe? A cada dia a gente precisa, né, tá cuidando, né, da nossa vida em si, tá se protegendo, sabe? Ter esse escudo, sabe? Ter essa espada do Senhor, né? A cada dia a gente precisa, sabe, tá orando, coisas que falam em Efésios 6, né? Para que a cada dia a gente venha estar ligado, para que a cada dia a gente venha estar firme, né? O Senhor ele vai estar falando para que, né, em versículos à frente, né, sobre a parábola do servo mau, né? A gente vê o quão é necessário a gente realmente estar firme em meio a tudo isso, né? Então, eu creio que é um dos pontos a qual a gente aprende, né, vamos se dizer assim, com esse exemplo, né, vamos dizer assim, da grande tribulação, né, a cada dia a gente venha cuidar da nossa vida, né, com Deus, a qual a cada dia a gente possa estar firme com o Senhor realmente, né. E no verso 20, a gente vê também que vai estar dizendo assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, ou seja, nem no tempo de frio, nem no sábado, creio eu que é por conta da religiosidade deles, né? Do respeito deles que eles tinham pelo sábado e tudo mais. Então, seriam coisas, né, que poderiam estar dificultando a fuga deles. A gente vê, né, nesse versículo, quando ele vai dizer, orem para que a fuga de vocês não aconteça, a gente vê que não é algo que o Senhor ele vai tirar, no sentido tipo assim, ele vai deixar isso não acontecer. Não. A gente vê que o Senhor ele pede para que em meio a isso, né, a gente venha orar para que eles, né, pudessem orar para que pudessem acontecer de uma forma melhor para eles, vamos se dizer assim, né, mas que ainda assim iriam passar por isso, né. Creio que é algo que até foi falado enquanto eu estava estudando alguns vídeos, né, sobre algo que dá para a gente estar aprendendo também, né. Creio que tipo assim tem coisas que o Senhor ele vai sim estar, né, livrando a gente, a oração ela vai estar livrando, sabe, essas coisas todas. Só que tem situações que o Senhor ele pode sim permitir, né? Só que ainda assim que ele permita, né, ainda assim a gente tem que continuar orando. Ainda assim a gente tem que estar, sabe, em contato com o Senhor. E vai ser exatamente nesses momentos, vamos dizer assim, que vai ser um desafio, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, que é nesses princípios das dores, né, que é o bloco passado que a gente leu, são momentos que são desafiadores, sabe? De estar orando, sabe? São momentos que a carne muitas das vezes não vai estar querendo, são momentos a qual o humano em si, sabe? A nossa vida em si vai estar dizendo que está cansada, essas coisas todas são momentos desafiadores, mas que são momentos a qual é necessário ainda assim, sabe? Estar orando, sabe? Estar buscando o Senhor verdadeiramente, sabe? Tendo esse contato com o Senhor verdadeiramente, né? E aqui ele vai estar falando também, né, que alguns vão dizer, aqui está o Cristo, ali está ele, né? Está no deserto, essas coisas todas. Creio que a gente aprende aqui, né? Uma das coisas que a gente aprende aqui, creio eu que o Senhor está deixando isso claro, é que na vinda dele todos vão perceber, sabe? Todos vão olhar, sabe? Todos vão contemplar, vamos se dizer assim, essa volta do Senhor, né? Será algo único, será um momento único,
né? De tudo que aconteceu, ainda assim será algo único, né? Será algo para os cristãos, para aqueles que realmente vão para o céu, será a melhor coisa na vida de um cristão, né? Na vida de quem realmente, né, está tendo esse contato com Deus, de quem está vigiando, né? A melhor coisa que possa acontecer, vamos dizer assim, né, é essa volta do Senhor. É Ele poder, sabe, contemplar o céu, é poder Ele contemplar, né, o Senhor verdadeiramente. Então são um momento único, né? É um momento único. E mais uma vez aqui, né, ele vai estar falando sobre falsos cristos, né, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, vai ter sinais, vai ter prodígios, né? São coisas que, sabe, em atitude vai até parecer bom, né? Vai até parecer algo positivo, né? Como se realmente foi algo do Senhor, sabe? Foi algo totalmente de Deus. Mas ainda assim a gente vê o Senhor avisando que ainda assim vão ser falsos cristos, sabe? Falsos profetas, né? Então, eu creio que nos leva a refletir que devemos ter a essência de um cristão, né? Não é uma questão de rodar, de fazer isso, nossa, de pregar, de louvar, não, sabe? Deus, ele pode sim, vamos dizer assim, se manifestar através dessas coisas, né? O Senhor, ele fala através das pessoas, né? O Senhor, ele faz as coisas através das pessoas ali, né? Só que a gente vê que uma essência de um verdadeiro cristão, né, vai estar em atitudes, vamos dizer assim, detalhes da vida dele, do dia a dia dele, sabe? Em coisas é como se fosse o caráter de um cristão, né? Uma atitude em alguma ocasião da vida, vamos dizer assim, um trabalho, né? No trabalho, na escola, né? Mas tendo ali a atitude de um cristão. É isso que a cada dia vai estar dizendo, sabe? É isso que é importante, vamos se dizer assim, né? Na nossa essência. Porque a gente vê que os sinais, o mal, ele pode tentar copiar, vamos se dizer assim, né? Ele pode tentar enganar os eleitos, sabe? Com esses sinais, com esses prodígios. Mas uma essência de um verdadeiro cristão, sabe? Ter, vamos se dizer assim, a atitude do Espírito Santo ali, né, qual tem o fruto, né, do Espírito Santo, o qual vai estar dizendo em Gálatas 5, se eu não me engano, são coisas a qual creio que é única, sabe? É a essência a qual cada dia a gente realmente deve ter, né? Porque é isso que a cada dia vai estar mostrando nossos frutos. A Bíblia vai estar falando, né, para que a gente venha olhar os frutos, sabe, das pessoas em si, desses profetas, vamos se dizer assim. Não só dos profetas, mas eu creio que é algo que a gente consegue, né, vamos dizer assim, olhar no nosso geral, para que a cada dia a gente possa ver o fruto dessa pessoa, né, para que a cada dia a gente possa ver o nosso próprio fruto, né, e com isso a gente vê os bons frutos e a gente também vê os maus frutos, né. Claro, a pessoa vai ser perfeita, não, mas eu creio que aquele que realmente está em Cristo, sabe, aquele que está tendo uma vida com Cristo, ele também vai conseguir, né, a cada dia, né, creio eu, que mais e mais ele vai estar conseguindo reconhecer, né, o fruto também de um outro cristão. Não porque ele fala bem, não porque ele prega bem, não porque ele louva bem, mas porque ele tem a essência, ele tem um caráter do cristão, né? Ele tem realmente as atitudes, vamos dizer assim, do Espírito Santo em sua vida. Então eu creio que é algo a qual a gente consegue, né, vamos dizer assim, estar refletindo, né, através desses versículos também, né. E nesse versículo também, o versículo 28, creio eu que, mais uma vez, eu creio que é o Senhor ele dando a ideia, né, de que, tipo assim, não é algo que vai passar despercebido,
né, a volta do Senhor. Infelizmente, pode passar despercebido, né, são sinais. Isso pode passar despercebido, se a gente realmente não ficar ligado, se a gente realmente não ficar atento, né, são coisas a qual pode passar despercebido. Mas a sua volta mesmo, né, ainda assim que possa pegar a pessoa de surpresa, ainda assim ele não vai passar despercebido, né? Não vai ser um momento ao qual vai passar despercebido, vamos dizer assim. Então, creio eu que são algumas coisinhas da qual o Senhor ele pode estar falando, né, em nossos corações nesse bloco também, né? Agora, versículo 29 vai estar dizendo assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, esse negócio do sol, né, perder sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, dando a entender, né, um pouco da questão do, como se fosse um meteoro, essas coisas todas. Algumas pessoas vão dizer que isso já aconteceu. Não vou entrar nesse debate nem nada disso. Mais uma vez, a intenção realmente é a gente refletir, né, na nossa vida, no nosso dia. Sabe, eu creio que é um bloco ao qual nos mostra que, mais uma vez, aquilo que a gente estava falando, né, que não vai passar despercebido. Né, e como lá diz, né, lá em Apocalipse, vamos dizer, né, toda língua, nação, tribo, toda tribo, sabe? Creio que é isso que esse versículo pode estar falando, sabe? Que o Senhor ele vai voltar, sabe? Que o Senhor ele vai reunir, né, os seus e que serão povos dos quatro cantos, vamos dizer assim, nessa terra, né? Então, é um feito, né? A volta do Senhor será um feito a qual todos vão estar vendo e muitos, né, vamos se dizer assim, de cada canto, né, vai estar sendo chamado, né, vai estar nesse arrebatamento, vamos se dizer assim, né, vai estar nessa ida ao céu, né, como se a gente pudesse imaginar, vamos se dizer assim, né, um povo do México que vai estar vendo, né, é o México, né, que vai estar vendo, é um povo do México que vai estar sendo chamado, sabe, um povo da África, um povo da Ásia, né, um povo da Europa, sabe, da América do Norte, né, citando já o México, né, dando o México como exemplo de lá, América do Sul aqui também, os países, ou seja, é cada canto, sabe, é algo que será uma glória que sim, todos verão, todos, sabe, contemplarão, vamos se dizer assim, né, essa chegada do Senhor, né, e infelizmente, para aqueles que vão estar indo, né, para o outro caminho, vão estar indo para o inferno, né, infelizmente sim, será uma questão de dor, né, aonde também cada povo de cada canto, né, vamos se dizer assim, também vai estar sendo julgado, né, dessa forma, tanto infelizmente brasileiros, né, mexicanos, africanos, sabe, o povo em si. Então creio eu que é um bloco a qual né, nos relata isso, sabe, nos mostra isso, né, que dá pra gente tirar essa reflexão, né, desse bloco. No verso 32 ao 35 vai estar dizendo assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, ele dá o exemplo aqui, né, que de quando, né, olha para a figueira, eles entendiam, né, que o verão estava próximo, né, através
das folhas que brotavam, né? Dos ramos que se renovavam ali. E eles entendiam que o verão estava próximo, né? Eu lembro que na igreja a gente até usou um exemplo, né, que eu falei no dia a dia, né, que tem lugares que às vezes a gente olha para tal direção, olha para tal lugar, né, a gente fala, poxa, vai chover. Se tiver daquela forma ali, vai chover, né? Se tiver de tal jeito, então o tempo provavelmente vai firmar, né? Tem coisas que a gente fala sobre o tempo e a gente entende. A gente entende esses sinais, vamos dizer assim, né, que o tempo ele acaba dando, né? E muitas das vezes a gente deixa de entender, sabe? Os sinais do Senhor, os sinais daquilo que o Senhor ele realmente, né, é, está falando. E aqui ele nos dá, né, esse alerta, sabe? Para quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente possa lembrar que sim, o Senhor ele está à porta, o Senhor ele está voltando, né? Infelizmente, são exemplos, né, de coisas que para nossa carne, né, é ruim, sim, mas que em meio a tudo isso, sabe, que a gente possa refletir quando a gente vê situações acontecendo, seja ela natural, seja ela, sabe, política, né, em questão de guerras, em questão de terremotos, né, vamos dizer assim, que a gente possa entender que o Senhor ele está à porta, sabe, que o Senhor ele realmente ele está voltando, que o Senhor ele realmente, sabe, ele está buscando o seu povo, né, ele está vindo para buscar o seu povo por completo e que pode passar tudo, né, como diz o verso 35, passará o céu e a terra, porém as palavras do Senhor ela não vai passar, né. Situações aqui nessa terra, vamos dizer assim, ela pode passar, as coisas aqui elas podem passar, mas a palavra do Senhor ela não vai passar, né? Seja ele dando um aviso que coisas ruins vão acontecer, como coisas boas também, ela não vai passar, né? Isso mostra a fidelidade do Senhor, né? Em cumprir aquilo que ele fala, né? O quão ele realmente ele é fiel a isso, a sua palavra, né? O quão ele tem essa, vamos dizer assim, nessa característica, né? Então é um bloco, né, a qual a gente consegue tá refletindo, né, sobre essas coisas. No verso 36 ao 44, ou melhor, vamos até o 51, até o finalzinho, né, que creio que são dois blocos assim que dá para se encaixar, vamos se dizer assim. Vai estar dizendo assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Ou seja, a gente... Primeiro ponto, né, que a gente pode estar citando aqui, né, é a hora. Né? Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o momento.
né? Que o Senhor, ele vai estar voltando. Não pode falar, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não, ele pode voltar daqui a meia hora, como também ele pode voltar daqui a 30 anos, né? Então a gente não sabe, a gente nunca sabe, sabe? Quando que isso vai acontecer, né? E justamente por a gente não saber, isso nos leva a refletir que a cada dia a gente tem que estar vigiando, que a cada dia a gente tem que estar sendo esse guarda em alerta, sabe? Que a gente não venha, né, como se, tipo assim, que a gente não venha se preparar amanhã, depois, não. Mesmo a gente não sabendo o dia e a hora que ele vai voltar, que a gente venha no hoje, né, no agora, a gente venha se preparar, né, a gente venha usando, né, o exemplo de Efésios 6, que a gente venha estar usando essa armadura do Senhor desde já, sabe, esperando a volta do Senhor, tendo essa expectativa da volta do Senhor, porque infelizmente muitos não vão estar, né, como vai estar falando aqui, muitos vão estar comendo, bebendo, casando, né? São pecados? Não, não são pecados, né? Não comer não é pecado, né? Beber, dependendo daquilo que for beber, não é errado, né? O casar não é pecado, não tem nada disso, sabe? Mas creio que é como se ele estivesse retratando que vai ser um dia normal, digamos assim, né? E que muitos, sim, infelizmente, vão estar comendo, vão estar bebendo, não vão estar preparados, né, para a volta do Senhor e vão estar sendo pegos de surpresa, sabe? Aí é onde entra a questão do ladrão, né? Porque a gente, muitas das vezes, a gente não espera o ladrão. Se esperasse, muitas das vezes, a gente, né, iria estar se protegendo, iria estar fazendo as coisas, a mesma coisa. Se o Senhor ele falar, vou voltar daqui a 1 ano, né? Provavelmente nos primeiros meses a gente poderia até, vamos dar exemplo aqui, né? A gente poderia até estar nem aí para a vida, sabe? Fazendo uma coisinha aqui, fazendo uma coisinha ali. Mas na semana que ele falou que vai voltar, é onde a gente poderia começar a querer se preparar, começar a querer fazer as coisas, sabe? Começar a querer se aprontar, né? Começar a querer fazer mais e mais e mais, sabe? Para tentar arranjar essa vaga, né? Vamos dizer assim, né? Para tentar ter esse lugar no céu, né? Para tentar ser, né? Ser essa pessoa escolhida também. Só que o Senhor ele não nos dá isso, né? Então ele aqui nesse bloco, né? Nesses 2 blocos, creio eu que o que ele nos coloca como principal é durante a nossa vida em si, independente se pode parecer demorado ou não, que a gente venha realmente, sabe, tá nessa posição de vigia, sabe, tá orando, tá buscando, sabe, tá fazendo por onde, nessa posição, sabe, da qual o Senhor, ele realmente nos ordena, né, porque o mundo, né, e infelizmente muitos também, né, que se dizem cristão, muitos vão ser pegos de surpresa. Mas para aqueles que estão ligados, vamos se dizer assim, né, ele não sabe o dia, não sabe a hora, mas é algo a qual ele já vai estar esperando, né? E se a gente está esperando, muitas das vezes a gente se prepara para algo, a gente muitas das vezes, né, se coloca na posição, né, vamos se dizer assim, para estar esperando por algo, né? Tem essa expectativa, né, daquilo que vai chegar e a gente começa a fazer por onde, né, para poder estar recebendo aquilo, né? E eu creio que isso se encaixa também na nossa vida com Deus, né? Se a gente realmente está esperando a volta do Senhor, que a cada dia a gente realmente venha se colocar nessa posição, né, de ter essa vida com Ele, de priorizar mais a Ele, sabe, de estar sendo, né, onde entra agora a parábola do servo fiel, né, e do servo mau, de estar sendo esse servo fiel, né, de estar, que vai estar fazendo por onde, né, tem, né, vamos dizer assim, bacana, que ele, no verso 45, né, ele vai estar colocando meio que, vamos dizer assim, esse mordomo, né, vamos dizer assim, a qual ele é encarregado, né, dos demais servos para lhe dar o sustento ao seu tempo.
né? É algo que eu acho que creio que nos leva a refletir, né? O próprio cristão em si, né? Porque a gente sabe, né? A gente veio falando, né? Durante Mateus, né? Que durante esse livro de Mateus, né? O quão a gente tem que ter o cuidado com as coisas de Deus, o quão é sério as coisas de Deus, né? O quão a gente está cuidando de outras vidas, né? A gente está sendo esse canal de bênção, né? A qual a gente pode estar sendo, né? Acho que a melhor palavra é essa, está sendo esse canal de bênção para outras vidas, né? Então eu creio que é um versículo que relata isso, né? Que nos mostra isso, né? E já em seguida o Senhor vai estar falando que bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor quando vier achar fazendo assim, sabe? Tá nessa posição de vigilância e através dessa posição de vigilância, né? Ter atitudes corretas, ter atitudes por onde, né? Enquanto, infelizmente, a gente também vai estar vendo servos, né, com atitude ao contrário, entendeu? Então, creio que é um Mateus, né, em si, né, tem muita, claro, o capítulo de Mateus, né, 24, tem muita coisa para falar, creio eu, né, tanto coisas históricas, quanto coisas que vão ainda acontecer, né? Peço que em nome de Jesus, né, o Senhor possa ainda falar, né, mais e mais ao coração de vocês, que vocês possam ter mais entendimento, né? Mas eu creio que o que dá pra gente tirar, né, dessa aula, ter como base essa aula, né, é que o Senhor ele está alertando, sabe? O Senhor ele está avisando, né? Para que a cada dia a gente realmente venha fazer por onde, venha agir por onde, né, em várias situações, né, seja em situações ruins, como seja também situações boas, né, como seja também uma situação de que exige paciência, né, que é esperar essa volta do Senhor, independente da situação, para que a gente realmente venha estar agindo por onde, né, e que a gente também, né, infelizmente vai correr o risco também de ver tanto um servo bom como um servo ruim, né, durante essa caminhada possa ver isso, mas que ainda assim que possa ver isso, sabe, ainda continue firme, ainda continue com o Senhor, ainda continue andando com o Senhor, sabe, deixando a vida de vocês ali guardada ali com o Senhor, né, deixando ali esse controle, né, vamos dizer assim, na mão do Senhor, né, para que a cada dia, por mais que possa vir um desânimo, por mais que possa vir muitas coisas, ainda assim a gente vai estar, sabe, com essa cabeça firme, né, vai estar buscando esse bom ânimo, porque é um caminho ao qual sim vai ver diversas coisas, seja no meio cristão, assim que eu falo, seja em igrejas, como também em situações políticas, em situações naturais, né, eu creio que esse capítulo resume muito isso, sabe, vão ver de tudo, mas que mesmo que, sabe, esteja vendo de tudo, ainda continue segurando na mão do Senhor, sabe, ainda continue segurando, né, nessa mão, porque até aqui creio eu que o Senhor ele segurou na nossa mão, sabe, ele cuidou de cada um de nós, ele nos escolheu para que a cada dia a gente venha assim estar levando essa palavra, e a gente tem uma missão aqui nessa terra, que é levar a palavra do Senhor, sabe, que é levar o evangelho do Senhor, porque outras vidas também vão estar precisando, né? A cada dia a gente precisa dessa palavra, né? E um dia a gente também, né, creio eu que a gente teve nessa posição, né, de outras vidas estar literalmente necessitando dessas palavras. Então, hoje a gente está sendo esse canal. Então, que a cada dia a gente possa, sabe, estar fazendo por onde e estar crescendo em Cristo, né? Creio eu que é isso que dá pra gente estar, uma das coisas, né, que dá pra gente tá tirando, né, desse capítulo. Vamos estar orando, né, para estar dando encerramento ao vídeo. Então, meu Deus, meu Pai, me agradeço, Pai, pelo vídeo de hoje, sabe, Pai, pelo ensino de hoje. Que a cada dia, Pai, a gente possa estar tendo sabedoria no Senhor, que a cada dia, Pai, possa estar crescendo, Pai, no Senhor verdadeiramente, Pai. Cada um de nós precisamos, Pai, crescer no Senhor, né, até a sua volta,
né? Então, até quando o Senhor possa estar recolhendo, né, cada um individualmente, vamos dizer assim. Então, que a cada dia a gente possa estar crescendo no Senhor, Pai, que a nossa passagem aqui nessa terra venha a ser marcada, Pai, pela presença do Senhor em nossa vida, sabe? Que a gente possa estar sendo, Pai, vidas a qual venha estar levando o Espírito Santo, sabe? Venha estar agindo, né, vamos dizer assim, de acordo com o Espírito Santo, né? E sendo um canal de bênção, Pai, para outras vidas. Que outras vidas possam ver, Pai, verdadeiramente, Pai, o Senhor, a palavra do Senhor, Pai, em nossas vidas, Pai. Nos encha, Pai, a cada dia, Pai, da sua graça, né, da sua sabedoria, né, do seu entendimento, né, e da cada dia também da sua presença, né, que a cada dia a gente possa ser rico, Pai, da presença do Senhor em nossas vidas, Pai. É isso que eu lhe peço, te agradeço. Amém. Bom, que o irmão possa ter uma semana abençoada e que a cada dia o Senhor possa estar cuidando, né, de cada um de vocês e que a cada dia a gente possa estar crescendo mais e mais em Cristo, né? Fiquem com Deus e um bom dia para cada um.